Muito bem, moçada. Aula 2 de Química. Nessa aula a gente vai aprofundar nosso entendimento do o que é o átomo, como ele é ali, a intimidade dele, né? Conhecer partículas menores que os átomos, seus nomes e etc. Tá bom? Então vamos lá. Bom, relembrando qual foi a utilidade do átomo na nossa última aula, né? O átomo, gente, o nome dele significa indivisível, né? Átomos, indivisível. Porém, a gente sabe que o átomo não é indivisível. Hoje em dia a gente sabe que não é. Mas qual é o significado que você tem que guardar no coração, né? Átomo é a menor unidade que você tem da matéria, mas que ainda guarda as propriedades do material original ali, né? As propriedades do elemento químico. Então, como que você visualiza isso? Pensa que você tem uma chapa de alumínio e você vai dividindo ela, você vai cortando, picotando ela. Vai chegar um momento que você vai tentar picotar e você vai perder a propriedade de alumínio. Você vai quebrar tanto aquilo que ele vai deixar de se comportar como alumínio. Bom, nesse caso aí você cortou o átomo de alumínio, né? Então assim, a menor unidade que ainda carrega as propriedades se chama átomo, tá bom? E o átomo, cada átomo ele tem as propriedades de um só elemento químico. Então, um átomo, se ele representa o oxigênio, ele representa só o oxigênio. Ele não pode ter vontade de representar o argônio e magicamente representar o argônio. Se ele é o átomo de oxigênio, ele tem propriedades de oxigênio e somente de oxigênio. Bem, isto posto, vamos estudar a estrutura dele, né? Como eu disse, um átomo não é indivisível. Ele tem partículas menores, chamadas de partículas subatômicas, que estão aqui representadas. Em uma região pequena que você tem prótons e nêutrons, ó, e uma região grande, em torno dessa região pequena, você tem os elétrons. Então, vamos colocar isso em palavras. Um átomo é constituído de duas regiões que você precisa enxergar. Um núcleo, que é esta parte condensada aqui, e uma eletrosfera, que é a esfera onde ficam os elétrons, né? Uma região bem grande. Bom, o núcleo é uma região pequena e muito densa, isto é, nessa região você condensa muita massa, né? Muita massa junta. E nessa região pequena e muito densa figuram os prótons e os nêutrons, como você consegue ver ali em cima. Bom, a eletrosfera é uma região muito grande e praticamente vazia, em que você encontra só os elétrons, só que os elétrons são bem pequenininhos, né? Então, ela parece ser muito vazia porque ela é muito grande, né? Bom, nessa região que é a eletrosfera estão os elétrons. O que você precisa saber dessas partículas? Primeira coisa, sobre a carga elétrica de cada uma. Os prótons têm carga elétrica positiva, então mais ali, né? Os elétrons têm carga elétrica negativa, tá? Então eles são opostos ali, um meio que cancela o outro. E os nêutrons, como o nome sugere, eles têm carga elétrica neutra ali, tá bom? Bom, uma coisa importante que não é óbvia e você precisa saber é a carga do elétron é exatamente igual à carga do próton, só que com o sinal trocado. Por isso, um próton cancela eletricamente um elétron, né? Toda vez que você tem 1 para 1, a soma total dá zero. E é por isso que, quando se diz que você tem um átomo, você sabe que ele é eletricamente neutro. Existe um outro nome para espécies carregadas, o nome é íon. Tá? Então, existe átomo carregado? Não, porque se ele é carregado, ele deixa de ser chamado de átomo e passa a ser chamado de íon. Tá? Então, todo átomo é eletricamente neutro. E para que ele seja eletricamente neutro, você precisa que os prótons se cancelem com os elétrons. Em outras palavras, o número de prótons tem que ser idêntico ao número de elétrons, para ter essa neutralidade. Fique claro, ser eletricamente neutro não significa não ter carga alguma, né? Um átomo é eletricamente neutro, mas ele tem cargas positivas e tem cargas negativas. O que acontece é que isso está na mesma quantidade. Então não confunda ser neutro com não ter carga. Um átomo tem carga, só que as cargas positivas se cancelam com as negativas. Então cuidado com
com essa pegadinha da língua portuguesa. Não se confunda com isso. Muito bem. Sobre a estrutura do átomo. Os elétrons, a massa dos elétrons é bem menor que a massa dos prótons e dos nêutrons. De tal maneira, é tão menor que a massa total do átomo é praticamente a massa dos prótons e dos nêutrons, porque o elétron é insignificante. E aí sim, a gente sabe que toda a massa do átomo está concentrada ali no núcleo, porque é no núcleo que tem os prótons e os nêutrons, né? Então isso é importante, eu vou resgatar isso na próxima aula. E aí, outro fato que você precisa saber, que não é óbvio, é que a massa de um próton e a massa de um nêutron é muito próxima. Tá? Então a massa deles é muito parecida, a gente considera igual nas nossas continhas. Tá? Então um resumo disso tudo que eu disse, você precisa anotar o seguinte, nota a carga positiva do próton, nota a carga negativa do elétron, e veja que uma cancela com a outra, mais um e menos um, e repare a carga zero do nêutron. E aqui, note a massa 1 do próton, a massa 1 do nêutron, aproximadamente, né? Esse 1 não quer dizer que a massa é 1 grama nem nada, ele só quer dizer, ela quer dar comparação, né? Então, 1 de próton é praticamente 1 de elétron, 1 de nêutron, só que o elétron, olha, tadinho, ele é dividido por 1836 a massa de um próton, né? Então, veja como ele é bem menor que a massa do próton. Entendidos? Então, na próxima aula a gente vai aprender a representar todo tipo de espécie química. Inclusive, a gente vai precisar referenciar as partículas subatômicas apresentadas agora. Até logo!